nas quartas-feiras nós temos falado sobre o alerta, os sinais do fim, o alerta do fim. E o alerta do fim, ele tem tudo a ver com o quê? Com as profecias que nós encontramos na palavra de Deus. Nós vemos com os acontecimentos, nós vemos com as coisas que nós temos assistido, ouvido, o amor do homem se esfriando, as coisas que nós vemos, a intensidade de como as coisas estão acontecendo nos nossos dias, porque alguém pode dizer assim, mas sempre teve terremoto, sempre teve esses acidentes, né, essas catástrofes climáticas, sempre teve, mas nunca na intensidade que nós vemos hoje. Então, em tudo que nós vemos, em tudo que nós assistimos, em tudo que nós temos visto nas notícias, hoje pessoas que tiram a vida de outra pessoa por causa de um aparelho telefônico. Não é verdade? Sim ou não? Por causa de um aparelho telefônico. Pessoas que tiram a vida de outra pessoa por nada. Tudo isso é o cumprimento daquilo que está escrito na palavra de Deus. E quando nós somos de Deus, nós não podemos ignorar essas coisas, assistir, por exemplo, às notícias como se fosse apenas uma notícia. A pessoa que está conectada com Deus, ela tem que ter a percepção, a sensibilidade de entender que aquilo que está acontecendo está anunciando a volta do Senhor Jesus. Está anunciando, está mostrando que o nosso Senhor está às portas. Ele está às portas. Eu tenho dito que nós podemos perceber o perfume de Jesus. Quer dizer, quando você percebe o perfume de alguém, isso mostra que esse alguém está próximo. O perfume pode ser bom, mas se a pessoa estiver lá no fim da igreja, lá no fundo da igreja, você não vai perceber o perfume dela. Mas se ela está próximo de você, você percebe. Então nós podemos perceber o perfume de Jesus, o perfume de Cristo. Amém, gente? Amém. Nós podemos perceber que Ele está às portas. E nós não podemos ignorar o fato de que Ele está às portas. Nós precisamos estar atentos. Como cristãos, como homens, mulheres de Deus, nós precisamos estar atentos. E se você tem percebido que Jesus está às portas, se você tem percebido que Ele está próximo, então você tem que atentar para o fato de que não há nada mais importante para nós do que termos em nós o Espírito de Deus, através de um arrependimento, de uma entrega sincera, verdadeira, através de uma vida em que nós colocamos todo o nosso ser nas mãos de Deus. Então é importante você entender isso. No domingo, nós tivemos o domingo da maior promessa, da maior profecia. E qual é a maior profecia? A maior profecia é o arrependimento. Sim ou não? A maior profecia é o fato de que, se não houver em nós arrependimento, então não há salvação. Se não houver em nós a consciência de uma entrega verdadeira para o Senhor Jesus, então não há salvação. E veja que não importa se a pessoa ela tem uma posição na igreja, é um obreiro, é um pastor, um bispo. Se não houver nela esse arrependimento, ainda que ela tenha uma posição, ela corre o risco de perder a salvação dela. Ela corre o risco de ser lançada no fogo, no inferno. A Bíblia diz assim no livro de Lucas, capítulo 3, a partir do versículo 15. Lucas 3 e 15. A Bíblia diz assim:
Encontraram aí? Lucas 3:15. A gente vai colocar ali também. Mas diz assim, olha só. E estando o povo em expectação, e pensando todos de João em seus corações, se porventura seria o Cristo. Quer dizer, João, quem é João? João foi o maior nascido de mulher, como Jesus disse. O maior profeta. Por isso que a maior profecia veio dele. A preparação para a vinda do Senhor Jesus. E porque ele vinha pregando, ele vinha batizando, ele vinha levando as pessoas ao batismo nas águas, então pensavam que ele era o Cristo. Pensavam que ele era aquele que estava para vir. Aí João responde assim no versículo 16: respondeu João a todos, dizendo: eu, na verdade, batizo-vos com quê? Com água, que é o que o pastor pode fazer. Eu posso batizar você com água. Mas se esse batismo que a pessoa passa, e é essencial a pessoa se batizar nas águas, mas se esse batismo que a pessoa ela passa por ele sem produzir ou manifestar frutos de arrependimento, então é apenas um banho. A pessoa, como nós sempre falamos, já não é de hoje, ela entra no batistério, um pecador seco, e sai dali o quê? Um pecador molhado. A vida dela não muda, não acontece nada. Espiritualmente falando, ela continua a mesma pessoa, ela continua distante de Deus. Foi lá, entrou no batistério, ela saiu de lá molhada, ela disse que aceitava Jesus, mas a verdade é que se ela não se arrepende, aquele batismo que ela teve vai ser só um banho que ela tomou. Porque nós sabemos que existe o batismo dos homens, que é esse que nós estamos falando, e o batismo dos céus, que é quando a pessoa se batiza consciente de que ela precisa mudar, ela precisa abandonar o que é errado, ela precisa abandonar o que não agrada a Deus, ela precisa viver uma vida diferente. Ela precisa tomar uma decisão que a partir daquele momento ela já não vai ser mais a mesma pessoa. E infelizmente nós temos visto que muitas pessoas se batizaram, mas não se arrependeram. Se batizaram, mas não se tornaram de Deus de fato e de verdade. Às vezes a pessoa se batizou e ela passou a ter a falsa impressão de que é de Deus. Aí ela aprende como é que ela se porta no nosso meio, como é que ela se porta como uma pessoa da igreja. Ela aprende a falar a linguagem que nós falamos. E ela pode até enganar por um tempo, mas não consegue enganar para sempre, porque o diabo vai oferecer oportunidades, como foi o caso desse rapaz, que era obreiro. Ele era obreiro. E quando lhe foi apresentada uma oportunidade de receber propina, de receber um dinheiro ilícito, ele não pensou duas vezes, mesmo sendo obreiro. E olha o que aconteceu com a vida dele. E quando ele pensou em confessar, em falar, em pedir ajuda, o diabo quase o matou. Por quê? Porque o diabo, ele não quer que a pessoa se arrependa e se conserte. Porque ele quer que a pessoa vá para o inferno. Então nós temos que ter atenção a isso, porque nada nos prepara mais para o fim, para a vinda do Senhor Jesus, do que um arrependimento sincero e uma vida com Deus. Amém, pessoal? Amém. Nada nos prepara mais do que uma vida em comunhão com Deus. Então aqui João disse assim: eu, na verdade, batizo-vos com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, a quem não sou digno
de desatar-lhe a correia das sandálias. Esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, quando nós recebemos o batismo, e é um batismo de arrependimento, e nós então entendemos a importância de viver com Jesus, de ter uma vida reta com Deus, de fazer aquilo que agrada a Deus, de andar em comunhão com Deus, nós tomamos a decisão de viver a nossa vida da maneira que a palavra de Deus nos ensina, e nós então nos batizamos com o batismo do arrependimento. Não muito depois, nós devemos receber o Espírito Santo. Não é normal a pessoa estar na igreja há tantos anos sem o Espírito Santo. Não é normal a pessoa dizer assim, eu estou na igreja há 3 anos, há 2 anos, há 5 anos, já tenho o Espírito Santo? Não, ainda não. Não é normal. O que tem que acontecer é que após o batismo de arrependimento, a pessoa tem que receber o Espírito Santo. A pessoa tem que ser batizada com o Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo é a confirmação, é o selo de que você passou a ser uma pessoa de Deus. E se você o aceitou, se você se arrependeu, se você decidiu mudar, então o Espírito Santo vai vir sobre você. Mas nós vemos na igreja que existem aquelas pessoas que estão há tanto tempo, mas ainda não receberam o Espírito Santo. Como nós falamos no domingo na igreja, aquelas pessoas que são problemáticas. Ela é problemática na casa dela, ela é problemática no trabalho dela, ela é problemática na igreja. Por quê? Porque apesar de estar na igreja e apesar de ter a falsa impressão de que ela é de Deus, ela ainda não recebeu o Espírito de Deus, ela ainda não tem uma vida com Deus, ela não tem a mente do Senhor Jesus, porque quando eu me entrego para Jesus, eu tenho que ter a mente de Cristo. Eu tenho que receber a mente de Cristo. Eu tenho que ser uma pessoa que a minha vida, ela mostra Jesus, não com palavras, mas a minha vida mostra Jesus. E quantas pessoas ainda não têm isso? Estão na igreja. Quantas pessoas que elas têm até um título, eu sou obreiro, eu sou colaborador, eu sou do CPO, eu sou pastor, eu sou bispo, eu sou membro da igreja há tanto tempo, mas quando você olha para a vida dela, você não consegue enxergar que aquela pessoa é de Deus. Dentro da igreja, ela até passa por de Deus, mas quando você conhece ela fora da igreja, você não consegue ver Deus na vida dela. E esse é um problema, porque se Jesus volta agora e essa pessoa não se arrependeu, ela vai diante do trono de Deus, e quando ela chegar diante do trono de Deus, não importa o tempo de igreja que ela tenha, se ela não se arrependeu, se ela não se tornou uma pessoa de Deus de fato, de verdade, ela não vai receber a salvação eterna, ela vai ser condenada ao fogo eterno. E quem é que vai condenar ela? Quem é que vai condenar aquela pessoa? Quem, pessoal? Vocês estão com medo de falar? Quem é que vai condenar ela, gente? O diabo? Quem, pessoal? O pecado dela. O pecado que ela não abandonou. Não é Deus que vai condenar. Não é Deus quem condena ao inferno, nem o diabo, mas o pecado do qual ela não se arrependeu. Então, olha a importância de nós entendermos isso. O Espírito Santo trouxe essa inspiração, essa direção para a igreja. Por quê? Porque é extremamente importante. Um assunto que nós devemos pensar, meditar. Nós devemos prestar atenção para que nós não venhamos estar na igreja achando que está tudo bem quando não está. Então ele disse que viria um outro que iria batizar com o Espírito Santo e com fogo, falando do Senhor Jesus. E ele diz assim: ele tem a pá na sua mão
e limpará a sua eira, e ajuntará o trigo no seu celeiro. O trigo é aquele que se arrependeu, que vive uma vida reta, aquele que tem comunhão com Deus, aquele que tem consciência e tomou uma decisão de deixar de lado o que é errado e viver a vida de acordo com a palavra de Deus. Esse é o trigo. Então ele vai colocar o trigo no seu celeiro, ele vai ajuntar o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com fogo, que nunca se apagará. Esse é o lugar para onde a pessoa que é como palha, ela vai. E muitas pessoas que hoje, elas dizem assim, não, mas eu sou de Deus, eu sou obreiro, eu estou bem com Deus, eu sou uma pessoa de Deus, eu conheço o Senhor Jesus. Muitas dessas pessoas vão se assustar quando no dia do julgamento forem condenadas ao fogo que nunca se apagará. Por quê? Porque tiveram oportunidade, mas não abraçaram a oportunidade. Porque aprenderam sobre a verdade, mas não se entregaram à verdade. E o nosso papel aqui, o papel do pastor, é alertar você, é orientar você, é falar para você, é mostrar para você o que Deus espera de cada um de nós. Deus espera que nós venhamos de fato e de verdade viver a nossa vida de acordo com a palavra dele. Ah, mas todo mundo faz isso, mas todo mundo faz aquilo. Mas a palavra de Deus nos ensina o quê? Porque às vezes você está olhando para outras pessoas, mas não é o que a palavra de Deus diz. Mas todo mundo aceita o dinheirinho a mais, só para não falar a verdade para ninguém. Todo mundo aceita, mas o que a palavra de Deus diz sobre isso? Então, como homem, como mulher de Deus, nós temos que viver a nossa vida de acordo com a palavra de Deus. Ah, mas se eu viver a minha vida de acordo com a palavra de Deus, eu vou perder amigos, eu vou perder oportunidades. Então perca. Porque se você perder qualquer coisa para que a sua vida seja de acordo com a palavra de Deus, você pode ter certeza, Deus não vai dever nada para você. Ele vai trazer oportunidades melhores e que estejam de acordo com a vontade dele, desde que você viva a sua vida de acordo com a palavra de Deus. E essa decisão é sua. Amém, gente? Essa decisão é sua. A Bíblia diz, no livro de 2 Timóteo, capítulo 2, no versículo 26, e tornarem a despertar. A gente pode colocar um versículo antes? Vamos colocar o 25 para as pessoas entenderem melhor. O papel do pastor, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade. Quem é a verdade? Verdade é Jesus. A verdade é Jesus. Então, para conhecerem a verdade, vamos para o próximo. E tornarem a despertar, desprendendo-se, enquanto não houver arrependimento, você pode ser quem for, você continua preso aos laços do diabo. Você pode estar na igreja o tempo que for, você continua preso aos laços do diabo. Como é que eu me desprendo, bispo? Como é que a minha vida vai se tornar livre dos laços do diabo? Quando você se arrepende. Quando você entrega a sua vida para o Senhor Jesus. Quando você deixa de lado os seus orgulhos. Quando você deixa de lado as presunções. Não, mas eu estou na igreja há muito tempo, eu sou de Deus. Não presuma que é de Deus pelo tempo que você está na igreja. Não presuma que você é de Deus porque você é pastor. Porque você é obreiro. Não presuma que você é de Deus só pelo fato de você dizer que é de Deus. Você tem que analisar a sua vida. Quando você se arrepende, então você se desprende dos laços do diabo em que a vontade dele estão presos. Então, sem arrependimento,
você continua preso à vontade do diabo. Está entendendo sim ou não, gente? Então você tem que ver como é que está a sua vida com Deus. Seja honesto consigo mesmo. Não tenha vergonha de se arrepender se você precisa. Eu tenho certeza que tem pessoas que estão aqui, que estão bem, estão fortes, estão firmes, se arrependeram, receberam o Espírito Santo, estão batizadas. Não há dúvida em você. Nós podemos falar, podemos chegar para você, alguém pode chegar para você e dizer assim: olha, você não tem o Espírito Santo. Você sabe que tem, e isso não vai te abalar. Ninguém vai abalar você. Graças a Deus por isso. Porque quando a pessoa tem ou teve um encontro com Deus, nada abala ela mais. Ela é forte. Mas se você agora pensa assim: puxa vida, será que eu me arrependi de verdade? Se você tem dúvidas, é porque ainda não aconteceu. E você tem que agir enquanto é tempo. Como o rapaz disse, não tem tempo, é rápido. Não tem tempo para ficar protelando o arrependimento, o conserto com Deus. Muitas pessoas vêm na igreja, o que elas querem? Elas querem mudar de vida, elas querem um milagre, elas querem que os problemas sejam resolvidos, elas querem alcançar uma vitória, elas querem comprar, elas querem conquistar, elas querem aquilo que a vontade delas, o desejo delas, faz elas olharem para aquilo que elas querem. Elas querem algo, elas querem conquistar, elas querem resolver um problema, elas querem uma cura. Mas, na verdade, se você ainda não teve esse arrependimento e não teve o batismo com o Espírito Santo, você deve esquecer tudo isso que você quer e focar em uma só coisa: eu preciso do Espírito Santo na minha vida. Amém, pessoal? Porque se eu não tiver o Espírito Santo, eu posso ter tudo, que ainda assim eu não tenho nada. Mas se eu tiver o Espírito Santo, eu posso não ter nada, e ainda assim eu tenho tudo. É isso que você tem que entender.